estar recebendo aqui nos estúdios da TV Lemes a deputada Gleice Jane. Deputada, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Deputada, aqui na sessão de hoje, falou sobre vários assuntos. A gente gostaria de ressaltar, e, aliás, começar a nossa conversa aqui, inclusive, falando sobre a audiência pública na semana passada. Né, deputada? A senhora representou a Assembleia Legislativa numa discussão bastante importante, o impacto das queimadas nas comunidades ribeirinhas. O que deu para tirar dessa discussão de lá? Mais uma vez, muito bom dia, obrigado novamente. Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou, né? Mas nós estamos aqui hoje nós fizemos uma fala pouco sobre o que aconteceu nessa viagem. Foram 4 dias em Corumbá. Nesse processo, nós foram 3 atividades. Uma delas foi uma visita às comunidades ribeirinhas, que são aquelas pessoas que moram à margem do rio e que têm muito pouco contato com a população da cidade, né? Essas pessoas, para elas poderem se locomover das suas casas até a cidade, elas precisam andar de barco. Esses barcos demoram muitas horas, no mínimo 6 horas de viagem, então é uma viagem demorada, né? E por estar muito afastada, a gente então fez esse trabalho de ir até elas, né? Para que a gente pudesse ouvi-las. Então, nós fizemos essa atividade em 2 dias. Depois, nós participamos de um seminário, estivemos junto num seminário que foi organizado pelos movimentos sociais, por várias organizações. E depois nós fizemos, então, uma audiência pública. Então, foram muitos relatos, muitas falas importantes que fez a gente perceber e observar a necessidade da gente dar uma atenção especial hoje ao Pantanal e o quanto o Pantanal é importante nas nossas vidas. Nós percebemos nesse ano, quando o fogo começou a queimar parte do Pantanal, que a fumaça chegou até nós. Então, nós entendemos, dessa vez, que o que acontece no Pantanal tem uma relação muito direta com a nossa vida aqui em Campo Grande, em Dourados. Eu estive em Dourados no período do fogo e lá a fumaça estava pior do que estava aqui em Campo Grande, inclusive. Então, isso trouxe problemas respiratórios para toda a população, né? E agora imagine como era a vida dessas pessoas que estavam lá diretamente lidando com o fogo, né? Então, nós fizemos esse trabalho de escuta da população e foi um momento importante para a gente pensar políticas públicas de atenção especial para a população, mas uma população que tem uma preocupação muito grande em preservar e manter vivo o Pantanal. Na manifestação da senhora durante o grande expediente, achei assim, interessante no sentido de chamar a atenção, não por ser uma coisa, né, interessante, mas no sentido de legal, a situação da escola que a senhora mencionou, né, que uma chuva abençoada, a senhora tem inclusive usou esse termo, né, evitou uma tragédia maior nessa escola. Bom, a partir de todos esses debates, deputado, dessa escuta ativa que a senhora mencionou, que aconteceu durante a passagem da senhora por lá, a própria comunidade deu indícios, né, de uma política pública, quais são as demandas delas nessas situações mais emergenciais, que caminhos o poder público poderia tomar? Olha, nós saímos de lá com uma relação grande de demandas da política, né? Uma delas da saúde. A população sente a necessidade de ter um atendimento mais efetivo da saúde lá, um posto de saúde que esteja próximo, porque, como eu disse, é muito longe da cidade para a população ir. Hoje ela é atendida 4 vezes ao ano, passa os Povos das Águas, né, que tem ali atendimento público também, mas não é o suficiente para atender uma demanda de urgência. Então, há uma reivindicação da comunidade que tem um posto de saúde por perto. Há também uma reivindicação no campo da educação. Eles reivindicam que tem uma escola de nível médio para atender as crianças, porque as crianças estudam em salas multisseriadas do 1º ao 5º, do 6º ao 9º, mas não tem uma experiência de ensino médio para ficar na comunidade. Então, os adolescentes e os jovens que precisam estudar no ensino médio, eles precisam se deslocar da sua área, ir para uma escola e, às vezes, eles ficam em torno de 2 a 3 meses sem retornar para suas famílias, sem encontrar suas famílias, né? Então, há uma reivindicação, porque muitos jovens não vão. Então, tem muitos jovens que não estão estudando e que gostariam de estudar e de permanecer naquela comunidade. Bom, a gente observou demandas na saúde e na educação, mas teve algo que me chamou a atenção também, que foi o relato da população em dizer que eles têm dificuldade de participar de um processo eleitoral, porque a urna não chega até a comunidade. E como a urna não chega lá, é muito caro sair daquele espaço para votar. Isso me chamou muita atenção porque uma comunidade que não vota ou que não tem facilidade para exercer a sua cidadania, que não é lembrada no período eleitoral, então ela também, pós-eleição, menos ainda.
né? Outra coisa que a gente também observou é que as políticas que a população passou a ter no último período, como acesso à energia, como a água, que hoje é uma água tratada, a população passou a ser evidencializada e percebida depois do fogo de 2020. Quer dizer, então o fogo acabou trazendo em evidência uma população que estava abandonada e afastada, né, do poder público. Então, acho que tem muitas demandas apresentadas. Ao longo dos próximos dias, a gente vai apresentar várias indicações, vários requerimentos e tudo que nós recebemos de demandas, nós vamos dar os encaminhamentos ao poder público estadual, ao poder público municipal, ao poder público federal. Mas nós também tivemos na audiência pública 2 encaminhamentos importantes que eu acho que a gente pode dizer. Uma delas é a necessidade de se criar uma conferência dos municípios que estão envolvidos no Pantanal, uma conferência que seja transfronteiriça, que ultrapasse as fronteiras do país, das fronteiras do estado, mas também as fronteiras do país, e que consiga olhar para o Pantanal na sua totalidade e pensar políticas nacionais e internacionais que consiga olhar com a necessidade que o Pantanal tem hoje para a sua proteção. Mas para isso também é importante que a gente tenha dados, elementos, pesquisas, que hoje faltam bastante. E uma outra proposta que a comunidade também apresentou, que foi apresentada como um dos encaminhamentos também na audiência pública, é a criação da Universidade do Pantanal, que seria uma universidade, né, segundo o que eles apresentaram, seria uma universidade que extrapole também as relações do Estado, que também extrapole as relações do país, que consiga olhar para toda a dimensão do Pantanal na sua totalidade e que dentro de uma universidade você pode ter um hospital universitário para atender a população, que identifique os problemas de saúde da população, que estude essa população. A gente também tem uma demanda de ter um hospital veterinário de animais silvestres, porque os animais que estão ali também precisam de um atendimento e hoje não existe esse hospital lá. Quando uma onça passa mal, que precisa de atendimento, como a gente viu em 2020, né? As onças que foram machucadas pelo fogo, elas precisaram ser deslocadas até Campo Grande. É um trajeto muito grande e perigoso também, porque uma onça que faz um trajeto desse, ela pode acordar no meio do caminho, colocar a população em risco. Então, é preciso ter um hospital universitário que cuide dos animais. E algo que me chama muita atenção, que no processo de escuta das pessoas, da população, há um envolvimento emocionado de toda a população com o Pantanal. Mas há também uma preocupação muito grande. Todo o povo do Pantanal, quando a gente pergunta quais são as expectativas futuras para o Pantanal, a gente recebe a resposta em lágrimas. A população ribeirinha hoje tem muito medo de que o que está acontecendo hoje isso possa significar a destruição do meio ambiente, a destruição do Pantanal. Então, acho que eu venho de lá com muita preocupação, com atenção e com uma necessidade, assim, venho com a responsabilidade de trazer a voz dessa população para que a população seja observada, percebida, mas não só isso. Que a gente consiga entender que a voz dessa população é uma voz importante para o estado do Mato Grosso do Sul, porque nós também observamos que a fumaça que pegou no Pantanal atingiu nós aqui, atingiu a população aqui em todos os lugares, né? Mas não é só sobre a fumaça. O fogo é consequência da seca. A seca também foi percebida em vários lugares do estado do Mato Grosso do Sul, com poços que não tinham mais água, com a falta de chuva, os rios que estão secando. Nós temos um problema emergente que é o cuidado com as águas no estado do Mato Grosso do Sul. Então, pensar politicamente, de forma científica, mas também a gente ter um plano de ação construído com toda a população, com base na ciência, é fundamental para a gente garantir a existência do Pantanal, para a gente garantir a vida das nossas águas, dos nossos rios. E aí eu acho que a gente precisa também lembrar que nós somos parte do meio ambiente. Nós não somos ninguém distante do meio ambiente. Se as águas não estiverem produzindo vida em abundância, é a nossa existência que também passa a ser questionada e colocada em jogo. Então, acho que neste momento é hora da gente parar, debater, conhecer, saber o que está acontecendo no Pantanal e pensar políticas de proteção ao meio ambiente. Bom, achei interessante pelo que a senhora falou, né, todo esse
esses relatos que a senhora trouxe agora, que inclusive deve se transformar em indicações e requerimentos, que inclusive quem nos acompanha aqui, acompanha as sessões pela TV Lemes, vai ver isso se materializando também por meio dessas proposições. Deputada, antes da gente encerrar, queria que a senhora comentasse rapidamente, no pequeno expediente da sessão de hoje, a senhora falou sobre uma minuta de decreto que há de ser encaminhada ao governo federal com relação ao reggae, né? Aqui na Assembleia Legislativa já houve uma discussão que inclusive já se transformou em lei estadual, né? O dia do reggae aqui no nosso estado. Agora você faz uma proposição semelhante para também que o reggae seja valorizado em nível nacional. Isso mesmo, assim, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul uma associação do reggae que traz pra gente aí essa alegria. A gente sabe que é uma cultura, uma dança bonita, que tem influências africanas, afro-caribenhas e que o Brasil é o segundo consumidor de reggae no mundo. A gente só perde para os Estados Unidos, né? E essa é uma minuta que foi construída por associações, por militantes dessa cultura no estado inteiro. Poucos estados não participaram e eu acho que apenas um estado não esteve nas reuniões que foram construídas essa minuta, mas lá também existe algumas organizações. Então, essa minuta foi construída assim, por várias pessoas, com muita vontade de instituir uma política nacional do reggae no Brasil, né? E isso também ela é motivada porque o hip hop tem essa política. Então, nós fomos provocados a apresentar essa minuta e nós estamos apresentando essa minuta, então, aqui para a ministra Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, para o ministro Camilo, que é o ministro da Educação, e também para o presidente Lula, né? Então, a gente acha que estamos apresentando aqui, levando uma demanda de uma população, de uma comunidade que traz alegria, né? O reggae é um ritmo gostoso, um ritmo que todo mundo que escuta gosta, assim, eu nunca vi ninguém dizer, olha, eu não gosto de reggae, né? Então, eu acho que é muito importante a gente promover essa cultura, e não só o ritmo, né, da dança, mas ela traz consigo também uma cultura numa forma de se vestir, numa forma de produção econômica, criativa. Então, ela envolve muitos elementos da sociedade que é importante a gente ter nesta minuta, da gente ter uma política nacional de institucionalização, né, da cultura reggae no Brasil, para a gente poder fortalecer a cultura de uma forma geral e fortalece a música, a dança, a cultura, mas também a economia baseada numa economia criativa e uma economia cultural. Bom, então é isso, 11 horas e 41 minutos em Mato Grosso do Sul. Para quem está acompanhando a gente ao vivo, nós acabamos de conversar aqui no Redação Final com a deputada Gleice Jane, do PT. Deputada, mais uma vez, muito obrigado pela participação da senhora e uma excelente semana. Muito obrigada, eu que agradeço. Essa semana é Semana de Consciência Negra. Amanhã, pela primeira vez. Amanhã, pela primeira vez, nós temos um feriado nacional, mas não é um momento só da gente se divertir, mas um momento da gente refletir. E essa política do reggae, ela é uma política que também tem muita relação com esse mês da consciência negra, porque a cultura reggae é uma cultura que tem bastante influência africana e caribenha nessa proposta. Pois é, então um primeiro momento de reflexão, né, pela primeira vez. Mais uma vez, obrigada, deputada. Eu que agradeço, obrigada.